Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, seja Deus. Demorei um pouco agora porque eu estava dando atenção aqui a uma pessoa muito aflita, né? E que está esperando uma resposta. E a resposta vai chegar. A resposta vai chegar. Amém? Louvado seja Deus. Bem, amados, nós, a partir de hoje, vamos andar nesta que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, que já tinha escrito a primeira carta, inclusive pelas informações que ele recebeu do que estava acontecendo na igreja em Corinto, através dos familiares de Cloe, acerca de tudo que estava se passando na cidade de Corinto, da igreja de Corinto, especificamente igreja que fora fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. E Paulo teve contato frequente com a igreja, né, para tratar das problemáticas que haviam nela. Porque a igreja, eu volto a pontuar, até pelo texto sagrado que nos é ensinado do próprio livro de Coríntios, né, que igreja somos nós. Igreja somos nós. A igreja fala de coletividade. E a igreja, ela é esse composto de pessoas, de seres humanos, de gente de carne e osso, e que tem cada um as suas falhas. Já defini que a nossa felicidade está unida a Jesus. E o que nos faz ser igreja está unido a Jesus. E uma vez acontecendo isso, o diabo não tem vez nem voz em nossas vidas. Uma vez unido a Cristo, nós passamos a estar guardados, a estar no esconderijo do Altíssimo, a estar à sombra do Onipotente. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor para nos livrar. O texto diz exatamente para livrar os que o temem, porque o temor tem a ver com essa sujeição, com essa relação íntima com o Senhor. O temor tem a ver com esse comprometimento com o Senhor, de obedecê-lo, de agradá-lo, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E por isso que existem problemas em nosso meio. Já ouviu a história de que quanto maior a família, maiores são os problemas? Pronto, é isso, é por aí. Mas é para continuar com essa problemática? Não. E cada um tem que cuidar de fazer a sua parte. Cada um tem que cuidar de fazer por onde as coisas funcionarem bem, funcionarem em paz. Cada um tem que procurar se corrigir, mais do que procurar corrigir o outro. Nós somos muito exigentes com o outro e menos exigentes com nós mesmos. Precisamos ser exigentes com nós mesmos, não ao ponto de adoecermos. Não é isso. Mas é, por exemplo, o que Jesus disse, né? É o que Jesus disse. O que quereis que os homens vos façam, fazei vós, né? O que quereis que os homens vos façam, fazei vós. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Pode deixar, pode deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Louvado seja Deus. E aí nós, como estávamos dizendo, deixa eu voltar aqui para o Instagram, porque estavam ligando para mim exatamente na hora da administração da palavra aqui. Mas eu entendo que é uma pessoa que eu já vi que não tem muita habilidade em usar as plataformas, né? Aí a pessoa não sabe, aí atrapalhou um pouquinho aqui, mas depois eu tento falar com o amado irmão para dizer desse momento, né? Então, voltando aqui à ministração da palavra, é necessário que nós procuremos fazer a nossa parte de fazer as coisas estarem bem. Jesus disse, era o que eu estava querendo mencionar, no que depender de vós, tenhas paz uns com os outros. No que depender de vós, tenhas paz uns com os outros. Então é necessário que nós façamos a nossa parte, no que depender de nós. Se depende de você, a sua família ir bem, faça a sua parte. Se depende de você, a sua empresa ir bem, faça a sua parte. Se depende de você, a igreja onde você congrega ir bem, faça a sua parte. Se depende de você, a sua saúde ir bem, faça a sua parte. Você tem responsabilidade sobre o bom andamento de todas essas dimensões, de todos esses espaços, de todos esses ambientes, de toda essa máquina com a qual você está envolvido. Por exemplo, quando eu falo de máquina, né, me refiro necessariamente à furadeira, à talhadeira, pessoal aí que trabalha construção, né? Estou falando do fogão, não estou falando do volante, do guidão, não estou falando desse tipo de máquina. Eu estou falando, claro, e você precisa ter zelo com isso, né? Porque se você também não tiver zelo com essas ferramentas, aí você vai ficar no prejuízo. Se você não tiver zelo com essas coisas, você vai sofrer uma dificuldade na sua produtividade, não é verdade? Mas eu me refiro, por exemplo, à rua que você mora. Eu me refiro à comunidade da qual você está inserido, você está inserida. Depende de você. Faça a sua parte. Evite jogar lixo no bueiro, né, na canaleta. Evite. Vai pensando aí o que é que você pode fazer. Né? Evite ter conflitos conjugais. Evite. O que depender de você, evite. Procure somar na congregação que você faz parte. Está vendo a necessidade de um trabalho? Não sai falando do pastor, não sai criticando a igreja. Procura ser resposta de Deus para aquela situação. Procura ser resposta de Deus para aquela situação. Não é? Em vez de sair criticando, procura o pastor, diz que gostaria de desenvolver esse trabalho na congregação, já que você está vendo que não tem. Porque quando Deus mostra isso, não é para que a gente saia falando, metendo pau, criticando. É porque Deus quer nos usar para ocupar aquele espaço vazio, para encher aquela lacuna. Porque Deus quer nos usar para resolver aquela problemática. Não é?
E quando Paulo soube do que estava acontecendo em Corinto, por irmãos que eram responsáveis pela obra, e é importante que todos nós nos sintamos responsáveis pela obra de Deus, pelo bom andamento da obra de Deus, porque se a obra de Deus não vai bem, a responsabilidade não é de Deus, é nossa. Se a obra não está indo bem, a responsabilidade é nossa, porque é conosco que Deus conta para o bom andamento da obra. Os irmãos ficam dizendo muito que porta que Deus abre, ninguém fecha, para se esquivar da responsabilidade. Aí não faz nada. Não, porque Deus abriu, ninguém vai fechar não. Aí não se coça para que a porta se mantenha aberta. Ou então a outra conversa mole é: se for de Deus, aí fica meio assim, ó. Na prática fica meio assim, ó, de braços cruzados. Para quem está me assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, aí está me vendo, fica assim, de braços cruzados. Se for de Deus, se vira aí. Entende? Isso só para se esquivar do compromisso, para não fazer nada, para tirar o corpinho de ovelha do aprisco, sabe? Para não dizer o cavalinho da chuva, já que crente não é cavalo, né? É ovelha. Para tirar o corpinho de ovelha da chuva. Aí não se envolve. Aí não chama para si a responsabilidade do bom andamento da obra de Deus. Paulo, uma das inspirações que eu tenho em ler, por exemplo, esse capítulo 1 de 2 aos Coríntios, é a movimentação de Paulo. Ele não parava. Ele não parava. Uma das coisas que eu quero pontuar aqui. Ele fala de desejar estar, de ter estado com os irmãos. Depois ele fala de voltar para estar com os irmãos. Se você ler esse capítulo 2, você vai ver essa mobilização de Paulo. Ele não parava. O negócio dele era estar dando assistência às pessoas que são as ovelhas, que é a igreja. E ele fala de passar a Macedônia e depois ter outra vez com os coríntios, ser guiado por ele a Judéia. Versículo 16, por exemplo, não é? Então ele não parava, era um movimento que ele fazia muito grande, voltado das atenções para a obra de Deus. Eu me lembro de já ter feito uma abordagem que Paulo, ele tinha a obra de Deus como um negócio. Ele não era mercenário, entenda. Ele não era mercantilista da fé. Ele não era um usurpador. Ele não era um enganador. Mas ele tinha a obra de Deus como um negócio, um empreendimento dele, como se fosse dele. E ele declara que não era. Ele declara que não era. Ele não tinha os irmãos, como diz Pedro, como herança dele. Mas observe em Efésios capítulo 6, ele dizendo, verso 20, pelo que sou embaixador, versículo 21, aliás, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Paulo era fazedor de tenda, é sabido. Ele ganhava sustento fazendo tenda. Ele abria a mão do direito que tinha de receber o seu quinhão, o seu prolabore, receber um salário. Ele abria a mão, mas quando precisava, ele recebia, ele
aceitava, nem que fosse para passar ajuda para outra pessoa. Não é? Mas o que eu quero dizer é que os seus negócios, um deles era este. Porque quando a pessoa tem um empreendimento, ela vai dormir pensando nele, ela acorda em função dele, e ela vai dormir pensando nele. Ou seja, a pessoa resolve uma coisa, resolve outra, vê isso, vê aquilo outro, mas não perde o foco do seu negócio, do seu comércio, da sua empresa, do seu empreendimento. Você que é autônomo, você pensa em agradar o seu cliente, você pensa em pegar mais serviço, você pensa em melhorar, você pensa em se especializar, você pensa em aumentar a renda, a produtividade, para concomitantemente poder aumentar a renda. Então não se para de pensar nisso. E nós precisamos encarar a obra de Deus como se fosse um negócio nosso. Mas a obra é de Deus. E por ser só de Deus, e só em pensar por ser só de Deus, mesmo que a gente não pense em ser um negócio nosso, ou seja, mesmo que nós não queiramos chamar para nós a responsabilidade, mas por ser de Deus, aí é que merece honra, aí é que merece cuidado, aí é que merece zelo, aí é que merece dedicação. Quando eu pego uma coisa emprestada dos outros, se bem que eu não gosto muito de pedir nada emprestado a ninguém, mas quando porventura eu peço algo emprestado à pessoa, eu digo logo à pessoa: fique tranquilo, fique tranquila, que eu estou tratando disso como se fosse meu. Com cuidado, para não quebrar, para não machucar, para não arranhar, para não destruir, para não perder, né? E nós precisamos encarar a obra de Deus assim, irmãos. A gente vive tão egoisticamente que a gente só fica buscando a Deus em função da nossa vitória, da nossa bênção, do nosso bem-estar, da nossa necessidade, do nosso conflito, dos nossos problemas. A gente não para, em nossa maioria, para pensar: como é que Deus está? Como é que Deus está? Será que Deus está triste? Será que Deus está alegre? Ah, pastor, e Deus fica triste? Fica. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é Deus. E nós não só entristecemos Deus quando pecamos. A gente magoa. Quando a gente peca, a misericórdia. Quando a gente peca, a gente entristece, magoa, aborrece, ira. A gente provoca a Deus. É a misericórdia dele que não nos fulmina. Mas Deus se entristece quando eu me nego a fazer a obra dele. Quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, necessitada e me nego. Quando eu não levo a palavra para a pessoa que está chorando. Quando eu não vou atrás do perdido. Eu vendo a pessoa se perder e deixo ela para lá. E não vou atrás, e não oriento, e não faço nada. Nem sequer oro, nem sequer intercedo, já que não tenho coragem ou intimidade para chegar para a pessoa e dizer: sai desse caminho, sai dessa situação. Porque às vezes você fica, eu já teve algumas vezes que eu já me senti acuado em chegar para alguém e dizer: ó, cuidado aí, rapaz. Porque primeiro estava distante, segundo, já aconteceu por não ter aproximação com a pessoa e ser mal interpretado por causa do preconceito da própria pessoa, né? Por causa da cor da minha pele. Vê que coisa. Mas orei e intercedi. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Se não está ao teu alcance, intercede. Porque a intercessão tem um efeito glorioso.
Porque quando você intercede, você está pedindo a Deus para Ele fazer, e como ser humano você está dando permissão a Deus para atuar no seu mundo, no nosso mundo. Orar, você que gosta de escrever as coisas que eu falo, escreve isso aí também. Orar é permitir Deus fazer. Aí você diz assim, mas pastor amado, você vem com cada história. E Deus precisa da nossa permissão para fazer. Deixa eu lhe dizer que precisa. Para entrar na vida da pessoa, para você ter por aí, para entrar na vida da pessoa, a pessoa precisa permitir. Eis que estou à porta e bato, se ouvir minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei contigo e tu serás comigo, diz Jesus em Apocalipse. Então Jesus só vai entrar na sua vida se você permitir. Jesus só vai lhe usar com poder para curar, para salvar, se você permitir. Como é que eu faço isso? Dando lugar. Como é que eu faço isso? Evangelizando. Como é que eu faço isso? Orando pelas pessoas, impondo as mãos nas pessoas, visitando as pessoas, me dirigindo ao que chora, me dirigindo ao caído, me dirigindo ao fraco. Louvado seja Deus. E tem um texto em Salmos que diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. O planeta, irmãos, está no domínio do ser humano. Quem entra ou quem entrou na terra e entra na vida das pessoas sem permissão e faz bagunça é Satanás. Esse entra e pinta o sete e invade sem a permissão da gente. E só não faz mais porque está no controle de Deus. Ele está debaixo do controle de Deus. Senão, o que está ruim estaria muito pior. Porque o mundo jaz no maligno. Os homens escolheram e escolhem mais as trevas do que a luz. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, não por causa dessas escolhas do homem, né? Mas louvado seja Deus pela essa palavra que estamos recebendo e orientando e esclarecendo. É por isso que o programa que eu fazia, o nome era Acorda Bênção, e é por isso que eu fiquei conhecido como o Acorda Bênção. Porque é para acordar não quem está dormindo, mas é a interjeição. É para abrir os olhos, é para gerar conhecimento, é para gerar entendimento. É para despertar as pessoas, é trazer-lhes a verdade de Deus. Este Acorda Bênção que vocês escutam é para isto. Louvado seja o nome de Jesus. E nesse capítulo 2 de 2 aos Coríntios, esse capítulo 1 de 2 aos Coríntios, para encerrarmos nessa minha fala introdutória desse capítulo, desse livro, dessa segunda epístola, o Senhor falava comigo no último dia de 2024, para que eu fosse mais ouvinte de mim mesmo. Porque o que eu estou falando aqui para vocês, eu preciso, se não estou pondo em prática, pôr em prática. Glória a Deus. Não é? Eu preciso me ouvir em momentos em que eu for tentado a viver egoisticamente. Eu preciso pôr em prática. Se porventura eu ficar na inércia de cruzar os braços e não me articular para fazer a obra de Deus andar bem. Se eu resolver um dia parar, cruzar meus braços para não expandir o reino, eu me lembrar, eita,
Eu não posso ficar quieto, eu não posso ficar na inércia, porque a expansão do reino de Deus precisa de mim. Eu tenho responsabilidade no bom andamento da obra de Deus. Entende? Quando o Senhor falou comigo isto, já tem até a ministração que eu falei aqui na minha volta já para a Rádio Tamandaré, no dia 10 de março. Tem uma ministração, foi a minha primeira live no YouTube, que está lá no Acorda Bênção. E já ministrei aqui. Louvado seja Deus. O Senhor me lembrava exatamente essas palavras de Elifaz a Jó, no capítulo 4, no versículo 3 e 4. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Aí o Senhor falava comigo no último dia do ano: seja mais ouvinte seu, porque você já ensina a muitos. Você era o Senhor falando comigo, irmão. Já esforçou mãos fracas. Sua palavra, Baro, já levantou muita gente que tropeçou. Há muitos joelhos desfalecentes, você fortificou. Tipo assim, você já deu palavra que alegrou, que consolou, que exortou. Você precisa se levantar, você precisa se fortalecer. Foi no momento que eu estava sendo tentado, porque nós todos somos tentados. Estava sendo tentado a parar, estava sendo tentado a abdicar do pastoreado, abdicar não de Jesus, mas de estar sendo que, graças a Deus, pela misericórdia, continuo sendo o que sou. A tentação vem. Eu imagino que tem pastores me ouvindo. Imagino que tem mulheres, homens de Deus me ouvindo. Jovens me ouvindo. Irmãs me ouvindo. Pensando de repente em parar. Não de deixar Jesus exatamente, porque deixar Jesus é loucura. Aí já é esquizofrenia existencial, deixar Jesus. Porque quando é que você vai se você deixar Jesus? Você acha que deixar Jesus vai melhorar? É loucura. Pensar que vai melhorar se deixar Jesus. Está ruim com ele, imagine sem ele. É porque você está dizendo que está ruim, né? Está difícil, pastor. Sim, sem Jesus vai ser mais difícil ainda. Não estou falando exatamente de deixar, mas se está pensando em deixar, preste atenção. Preste atenção, quando é que tu vai? Se só Jesus tem palavra de vida eterna. Se é o caso que tu está pensando de deixar Jesus, meu Deus do céu, tem misericórdia, pensa de tu mesmo. O que é que tu acha que vai acontecer? Que vai mudar, é? Que vai passar, é? Que vai aparecer comida na mesa? Que vai aparecer dinheiro no bolso? Que vai aparecer amigos? Não, porque fica reclamando que está na prova, que está na luta, que está não sei o quê. Porque é muito problema. Sim, aí se deixar Jesus, tu acha que vai ser menos problema? Vai nessa. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Está vindo uma indignação santa, uma indignação espiritual. Deus falando tremendamente com alguém nesta manhã. Porque antes eu estava pensando em falar para alguém que está pensando em desistir, né, das suas atividades, das suas atribuições ministeriais, eclesiásticas. Mas o Senhor já está entregando a mensagem, a revelação, que tem gente pensando em desistir dele. E o Senhor está dizendo: ai de ti! Ai de ti!
Aleluia. Ah, você só crê se o pastor falar em língua estranha, já falei por dentro aqui. Aleluia. Já falei por dentro. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Já disse, eu tinha um pessoal que me ouvia muito de madrugada, eu dizia, quando você me vê assim dando muito aleluia, porque eu estou por dentro falando em mistério. Eu prefiro falar em português do que em línguas que de repente Deus vai entender e você não está entendendo. Mas eu estou entendendo o que Deus está mandando, eu estou recebendo e estou passando. E estou dizendo para você que está pensando em tirar a mão do arado, não tire a mão do arado, não. Não largue a rede, não. O Senhor está dizendo para você, não pare. Não pare de fazer a obra. Não pare de pregar a palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não deixe a obra por nada nem por ninguém. E Deus vai tomar providência. Aleluia! Nesse levante que está acontecendo na tua vida. Não pare. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, o céu desceu aqui no estúdio da Rádio Tamandaré. Espero que o céu, aleluia, tenha descido aí onde você está. Você esteja sentindo a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como um dia desses eu ouvi de umas pessoas, até aqui não mais. Esta palavra que você ouviu ao ouvido desta anatomia foi a voz do Amaro Correia, o Acorda a Bênção. Mas aqui falou o teu espírito, te impactou, te exortou, te consolou, te edificou, foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar com Deus.